Graça e paz no nome de Jesus, irmãos. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 4. Provérbios, capítulo 4, nós vamos ler os versículos de 20 a 27. Diz assim a palavra do Senhor: Filho meu, atenta para as minhas palavras. Aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração. Porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita e nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Vamos orar? Santo Deus, nós nos colocamos diante da tua palavra, nós já te louvamos, nós já confessamos os nossos pecados, nós já lemos a tua palavra, entoamos hinos de louvor ao teu nome, mas nesse instante te pedimos encarecidamente que o Senhor fale ao nosso coração através da tua palavra. Te pedimos que o Senhor Deus abra bem os nossos olhos e ouvidos, para que possamos guardar as tuas palavras no coração, para não pecar contra ti. Essa é a nossa oração, e nós a fazemos no nome de Jesus. Amém. O texto de 1 de Reis, capítulo 3, nos traz uma história que ilustra muito bem aquilo que eu gostaria de trazer aos irmãos nessa noite. Diante das perplexidades da vida, o que fazemos? Diante de relacionamentos desafiadores, ou situações tão complexas, intrincadas, difíceis de serem resolvidas, o que fazemos? Quando você se depara com uma situação delicada no seu trabalho, que talvez venha pôr em risco até mesmo a sua posição, ou uma palavra que foi maldita, e essa sim foi passada à frente, quando você talvez esteja se relacionando com um familiar próximo, e descobre algo que chocou você e agora você não sabe o que fazer. Diante dos nossos medos, ansiedades, lutas, dilemas, o que nós fazemos? Precisamos de sabedoria para trafegar no mundo quebrado, cheio de lutas, dificuldades e desafios e provas e tentações que se erguem diante de nós a cada dia, pondo-nos à prova. Vejamos um exemplo claro daquilo que o Senhor pode fazer, não somente com este servo, mas com todo aquele que pede com fé, por sabedoria. A palavra de Deus em 1 de Reis, então, capítulo 3, a partir do versículo 16, vai nos falar a respeito de Salomão, o filho de Davi. E Salomão, por pedir a Deus sabedoria para governar o seu povo, ao invés de riquezas e tantas outras coisas, teve a bênção de receber tal sabedoria
que o fez o homem mais sábio do mundo antigo. De uma certa forma que as nações, os povos vizinhos, vinham até ele para dele buscar instruções, conselhos. O que nós vimos aqui nesses versículos é o dilema de duas mulheres. O versículo 16 diz: então vieram duas prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres: ah, Senhor meu, eu e essa mulher moramos na mesma casa onde dei à luz um filho. No terceiro dia depois do meu parto, também essa mulher teve um filho. Estávamos juntas, nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa, somente nós, ambas estávamos ali. O fato se desenrola e uma das crianças vem a falecer. E uma das mulheres pega a criança morta e faz uma troca. E agora eis aí um dilema: duas mulheres sozinhas numa casa, diante do rei Salomão. E o problema é que algo que seria facilmente resolvido hoje, com uma coleta de sangue, um teste de DNA, não era possível ser feito na época do rei Salomão. Diante de algo tão difícil de ser tratado, algo que tem implicações sobre sobre a vida de pessoas, o rei Salomão então expressa de forma concreta e clara a sabedoria de Deus, ao sugerir que as duas mulheres tivessem o mesmo filho. O rei diz: então pegue o menino, divida ao meio. Dê um pedaço para uma e um pedaço para a outra, sabendo o rei a respeito do sentimento da mãe, que logo saltara diante dele, ao dizer: não, Senhor, que essa mulher fique com o meu filho. Daí ficou notório que aquela que abriu mão da sua maternidade para a sustentação da vida, de fato era a mãe da criança. Sabedoria tal que deixou de boca aberta as nações vizinhas. E os textos que estão à frente ali em 1 de Reis nos mostram que a sabedoria deste homem ficou conhecida de uma forma que ele se tornou conselheiro de muitos reis. Isso ilustra bem, queridos, aquilo que está diante de nós. O livro de Provérbios faz parte de uma seção da Bíblia chamada de livros de sabedoria. A palavra sabedoria pode ser entendida como uma habilidade de viver no mundo de forma piedosa, no mundo quebrado, cheio de desafios. A habilidade clara de tomar a decisão certa, de forma prudente, cheio de discernimento. A sabedoria é muito mais do que um coeficiente de inteligência elevado. A sabedoria é algo que desce do Pai das luzes e nos habilita, então, a se mover diante de tantos desafios, de tantas perplexidades, de tantas situações difíceis que nos cercam a cada dia. A cada dia. Este livro foi atribuído ao rei Salomão. E logo no início dele, se você passa algumas páginas para trás, nós acessamos o propósito desse livro. Diz aí o capítulo 1, verso 1, Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência. Logo no início do livro, o proverbialista começa a desenrolar diante de nós o caminho da sabedoria. E o caminho da sabedoria é sumarizado no versículo de número 7, quando lemos: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Dessa forma, o livro nos ensinará basicamente duas coisas. Como podemos ser sábios
e no que consiste a sabedoria. Para isso, queridos, somos conduzidos através de metáforas e personificações, principalmente na primeira parte do livro de Provérbios, que vai do 1º capítulo até o 9º, onde temos ali, inicialmente, 10 discursos de um pai que ama o seu filho e o instrui diligentemente, persistentemente, repetidamente. Nós podemos ver no verso 8, filho meu, ouve o ensino. Verso 10, filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não consintas. No versículo 15 do capítulo 1 diz, filho meu, não te ponhas a caminho com eles, guarda das suas veredas os pés. Ali no finalzinho do capítulo 1, início do capítulo 2, nós temos mais uma vez o pai trazendo instruções ao seu filho. E essas instruções vão sendo repetidas até que chegamos ao nosso texto, o capítulo 4, a partir do versículo 20, onde nos fornece a 9ª iniciativa e repetição do pai de se dirigir ao seu filho para lhe instruir a respeito da sabedoria. A segunda parte desta primeira divisão do livro de Provérbios nos fala de uma mulher, de uma senhora, que é uma personificação da sabedoria. Os poemas que nós podemos ler neste trecho nos falam a respeito de que aqueles que querem ser sábios devem olhar para esta senhora, para imitar aquilo que ela faz. Esta é a primeira seção do livro de Provérbios, o livro de sabedoria. Os capítulos de 10 a 29 do mesmo livro, nós encontramos então centenas e centenas de provérbios antigos. Eles aplicam a sabedoria à prática da vida e se conectam a praticamente todos os temas que você possa imaginar. As aplicações de provérbios nessa seção, do 10 ao 29, se aplicam à família, ao trabalho, à pobreza, aos relacionamentos, ao casamento, à amizade, a como lidar com vizinhos, a como lidar com dinheiro, a como olhar e resolver questões na área sexual, álcool, dívidas financeiras, de uma forma que estamos diante de uma grande seção do livro de Provérbios que nos ensina a como viver piedosamente, de forma sábia, como sábios sobre a face da terra. Os 2 últimos capítulos nos apresentam 2 homens, os poemas de Agur. E esse é alguém que nos torna, ou que nos é um exemplo de alguém que está buscando a sabedoria na vida, porque ele está atento, ele está escutando a sabedoria para aprender com ela a viver e a agradar a Deus. O capítulo 31 nos fala a respeito de poemas de Lemuel. E o último capítulo de Provérbios nos fala da mulher sábia. Mas aqui, consistentemente olhando para as personificações do livro de Provérbios, olhamos para essa mulher mais uma vez como uma personificação. Percebam que o livro começa com um pai instruindo o seu filho, tem a sua continuidade com uma mulher que tem a sua personificação apontando para a sabedoria, e o livro acaba com uma nova personificação que aponta para uma mãe sábia que edifica o seu lar. E que nos ensina a respeito da sabedoria em que homens e mulheres devem olhar para esta metáfora que o proverbialista nos traz no capítulo 31 do livro de Provérbios. O trecho que eu quero então expor hoje se encontra nessa primeira parte, dentro dos primeiros 9 capítulos, que estão dentro dos 10 discursos de um pai ao seu filho. Perceba que o nosso texto produz, então, repetidamente, a 9ª repetição a respeito da palavra do Pai. Filho meu, meu filho, atenta, escute para as minhas palavras. Os capítulos 20
21 e 22, então, nos mostram a introdução ou um convite à sabedoria. A estrutura do nosso texto é bem peculiar e interessante. Antes de ler os 3 primeiros versículos que nos mostram a primeira divisão do texto, olhemos para as partes da estrutura do nosso texto. O versículo 20 vai falar sobre ouvidos. O versículo 21 sobre os olhos. O versículo 23, que é o ponto central da porção, fala-nos a respeito do coração. E eis aí o centro, de onde procedem todas as coisas, que falaremos mais adiante. O versículo 24 nos fala de bocas e lábios, criando assim um paralelismo dentro da poesia hebraica. O versículo 25 nos fala de olhos e pálpebras e cílios. E os 2 últimos versículos, o 26 e o 27, nos falarão a respeito dos pés. Cada uma das partes do corpo serão utilizadas por este pai sábio para instruir o seu filho no caminho da sabedoria. E cada uma das partes do corpo tem ensinamentos espirituais que instruem o seu filho neste caminho. Neste caminho. 2 coisas, inicialmente, olhando para essa estrutura. As partes do corpo humano, então, nos falarão de coisas mais profundas, que estão conectadas diretamente ao coração, porque é o coração que influenciará a forma como usaremos cada uma dessas partes do nosso corpo. Segunda coisa, é muito importante notar que todos os verbos nesta porção estão num tempo verbal da língua hebraica que nós traduzimos como um verbo forte. E esse verbo forte nos traz a ideia de uma persistência, de uma repetição, de um pai que está instruindo diariamente, de manhã, de tarde e de noite os seus filhos, com sabedoria, com prudência. E eis aqui o primeiro grande ensino e aplicação. Não desista de instruir os seus filhos. Instrua-os, portanto, com sabedoria diante do Senhor, com temor no coração, com amor no coração, dirigindo-se a eles, com a sabedoria que emana da palavra de Deus. Vamos ao convite à sabedoria, os versos de 20 a 22. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Abra bem os ouvidos, diz o verso 20. Os ouvidos são a porta da entrada na religião judaica, uma porta de entrada, de acordo com a religião judaica. E posteriormente no cristianismo, a saber, os evangelhos, os ouvidos serão mencionados. E nós lemos que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Portanto, o convite inicial é: abra bem os ouvidos, atente-se, incline os seus ouvidos. Os olhos, no versículo 21, nos chamam a atenção para uma outra parte do corpo que é mencionada no Sermão do Monte. Os olhos são vistos novamente pela tradição judaica como a janela da alma. No Sermão do Monte nós podemos ler no capítulo 6, versos 22 a 23, o seguinte: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Os olhos aqui no versículo 21 se referem àquele que se alimenta com a lei do Senhor e medita nessa lei de dia e de noite para ser sábio. Aquele que usa os olhos
para alimentar o coração com as palavras de sabedoria de Deus, estarão automaticamente atendendo o convite à sabedoria. Isso traz implicações para a vida por completo. O versículo 22 nos fala a respeito de um benefício no corpo, já que nós somos uma unidade de alma e corpo. Alimentar o coração com a palavra de Deus traz saúde para o seu corpo. A palavra de Deus tem uma ação completa e total em nossas vidas. Eis então um convite para que todos nós possamos estar atentos e inclinarmos os nossos ouvidos, abrirmos bem os nossos olhos, para aprendermos da sabedoria de Deus na palavra do Senhor. O versículo 23, então, como lhes disse, nos trazem ao centro, ao fulcro dessa porção do capítulo 4 do livro de Provérbios. E ela nos diz sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. O que você pensa quando ouve a palavra coração? Qual a primeira impressão que salta de sua mente, dos seus pensamentos, da sua imaginação, ao ouvir a palavra coração? Talvez você seja inclinado a pensar somente nas questões emocionais, afetivas, sentimentais. A nossa cultura reduziu o termo coração a simplesmente a questão afetiva. Se você pensou nisso, você capturou parte do que consiste o coração, biblicamente falando. O termo coração, queridos, aparece mais de 900 vezes na Escritura Sagrada, para se referir à parte imaterial do ser humano, a vida interior, o centro motor da existência humana, de onde procedem todas as coisas. Os pensamentos, eles não nascem no cérebro, eles nascem no coração e são instrumentalizados no cérebro. As questões morais, as emoções, as afeições, não simplesmente a cognição ou a afeição que inclui os desejos do coração, mas também a volição, a nossa vontade, as nossas atitudes, o nosso comportamento. A Bíblia, quando se refere ou usa o termo coração, ela se refere à totalidade da vida interior, que é simplesmente reverberada através do corpo. Somos, portanto, uma espécie de coração com um invólucro, o corpo. Mas tudo nasce neste motor que gera e move a existência, que aponta para as nossas motivações, o porquê nós fazemos algumas coisas e deixamos de fazer outras, aquilo que realmente mexe conosco, aquilo que nos interessa, aquilo que nos faz arregalar os olhos, aquilo que nos faz, ou aquilo que faz bater mais forte o nosso coração. Sobre isso, Jeremy Pierre, um estudioso professor do Seminário Batista do Sul dos Estados Unidos, em seu livro O Coração Dinâmico na Vida Diária, disse, abre aspas, Deus projetou as funções do coração para a adoração. Ele quer que pessoas respondam a Ele com a beleza complexa que reflete a si mesmo. Corações dinâmicos adoram a Deus na vida cotidiana, na forma que pensam, com as coisas que querem, com as escolhas que fazem. Quando pessoas usam estes aspectos de seu coração de uma forma que reflete o caráter de Deus, eles estão adorando.
Cognitivamente, quando creem no testemunho da palavra de Deus, eles estão adorando a Ele. Em suas afeições, quando pessoas valorizam o que Deus valoriza, elas o adoram. Em sua volição, quando pessoas submetem suas escolhas à vontade de Deus, elas o adoram. O homem foi criado para adorar a Deus com todo o seu coração. Foi assim que nós fomos criados, foi assim que nós fomos desenhados. Para experimentar a vida em nossa relação com Deus, com o próximo e com a criação de Deus, provando-a de diversas formas, de múltiplas formas, de uma variedade que põe a vida humana e a sua experiência uma riqueza de pensamentos, de desejos, emoções e de volições. Este é o coração que o proverbialista está dizendo a cada um de nós: guarde o seu coração. Porque é daí que procedem as fontes da vida, e a ideia das fontes da vida é nada mais, nada menos do que toda a expressão da experiência humana, em termos cognitivos, em termos afetivos, em termos volitivos. Tudo o que nós somos interiormente procede do coração. Do coração. O caminho da sabedoria, então, é submeter todo o coração, boca, lábios, olhos, pés, ao senhorio de Cristo, naquilo que nós chamamos santificação progressiva. Isso nos leva a atos de fé e arrependimento, a avaliar o nosso coração dia e noite. Esse é o caminho da sabedoria, esse é o caminho do temor do Senhor. E o temor do Senhor é simplesmente uma estrutura onde diariamente nós estamos avaliando os nossos pensamentos, as nossas crenças, aquilo que nos agarra, aquilo que nos influenciou desde a nossa infância, e confrontando-as com a palavra, com a sabedoria de Deus. É assim que nós confrontamos os nossos desejos, as nossas inclinações, sejam elas quais forem, com a palavra de Deus. Em arrependimento e fé damos passos, mesmo que eu não queira fazer, mesmo que eu não esteja a fim de realizar isto, mas se a palavra me ensina, eu submeto as minhas afeições, os meus desejos à palavra de Deus, ao senhorio de Cristo. É assim que a Escritura Sagrada nos fala para avaliar as atitudes, as decisões, as escolhas que nós fazemos a cada dia, fora e dentro de casa. Da forma como nós tratamos a esposa, o marido, os filhos, o vizinho, os familiares, o amigo do trabalho. Isso é escrutinar o coração, isso é meditar na lei do Senhor dia e noite, isso é pensar e viver tendo o centro a Escritura Sagrada, tendo o centro a glória de Cristo. Então vejamos como os últimos versículos nos mostrarão isso de forma clara. O versículo 24 diz: desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Bocas e lábios, então, são termos paralelos para falar da mesma coisa. Desviar a falsidade da boca é deixar de mentir, falando a verdade. Como diz Paulo escrevendo aos Efésios no capítulo 4. Afasta de ti a perversidade dos lábios. É distorcer os fatos, a perversão dos lábios. A palavra de Deus também nos fala que a boca fala do que está cheio o coração. As nossas palavras refletem as nossas crenças, não é verdade? Aquilo que nós acreditamos, a nossa cosmovisão, a forma como nós interpretamos a realidade. As coisas mais cruciais e mais profundas que dirigem as nossas decisões na vida diária. As coisas que influenciam a nossa vida revelam os nossos amores diariamente. Os nossos medos, as nossas ansiedades revelam o mundo dos nossos pensamentos.
E a boca e os lábios reverberam isso e apontam então para aquilo que deve ser guardado no coração. Guarde o seu coração. Guarde o seu coração. Abra os seus olhos e alimente a sua alma com a palavra de Deus. Isso vai fazer com que você, pela fé, tome decisões diariamente em sua vida. O versículo 25 nos fala de olhos, pálpebras e cílios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Eis aqui o inverso daquilo que nós lemos no início da minha fala. Se os teus olhos forem bons, o teu corpo todo será luminoso. Mas se os teus olhos forem maus, então todo o teu corpo, toda a tua vida estará em trevas, em trevas. E o significado dos olhos está totalmente ligado à figura dos versos 26 e 27. Como lhes disse, os olhos na tradição judaica consistem na janela da alma. Eles se referem também à cobiça. É através dos olhos que cobiçamos, que desejamos as coisas que desejamos. Não é verdade? É por isso que o proverbialista diz, não desvie os seus olhos. Fite os seus olhos na lei de Deus, na palavra de Deus, na sabedoria de Deus. Mas seremos tentados a desviar os nossos olhares, porque somos seduzidos regularmente, diariamente, por inclinações do nosso coração. Os versículos 26 e 27, então, vão nos falar daquilo que ocorre na prática da vida. Aquilo que nasceu no coração. Aquilo que entrou pelo olhar desviado. Atinge as minhas escolhas, o meu comportamento, os meus hábitos diários. Os pés vão falar então a respeito das minhas atitudes e do meu comportamento, quando ele diz, pondera a vereda de teus olhos, de teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. O que o proverbialista está dizendo, senão, aquele que quer ser sábio deve medir e avaliar os passos que dá na vida, as escolhas que faz na vida. Isso nos leva a uma vida de constante autoconfrontação. Por que eu quero fazer isso? Por que eu quero ir naquele lugar? Por que eu quero falar com aquela pessoa? Por que eu quero fazer o que eu quero fazer no trabalho? Isto é avaliar os nossos pés, isto é avaliar as nossas escolhas últimas, o nosso comportamento, os nossos hábitos. O que está por trás disso? O que de fato nós queremos quando fazemos o que fazemos diariamente? O que está por trás das coisas? O que está movendo o nosso coração? E o texto de Mateus, no Sermão do Monte, nos fala que onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Aquilo que cativa os nossos olhos, aquilo que move o nosso coração, se transforma num tesouro em nossas vidas. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Novamente nos ensina a refletir, a avaliar e a confrontar as escolhas que temos feito regularmente em nossas vidas. Quantas coisas podemos aprender, queridos, com um discurso do pai sábio que quer instruir o seu filho. Quantas coisas. O que é importante na sua vida? Ou o que tem sido importante na sua vida? O que está por trás dos seus planos, da sua agenda? Você já parou para refletir a respeito disso? Você parou já para refletir na instrução do sábio, instruindo-nos no caminho da sabedoria? Você já parou para meditar porque algumas coisas acontecem na sua vida, na minha vida, que me fazem tão mal, que me deixam enraivecido, que me tiram o controle? Talvez um embate com o filho,
Talvez um debate ou uma discussão no ambiente de trabalho. Por que saímos do sério tão rapidamente? Os nossos medos e ansiedades apontam para coisas que de fato são importantes para nós, para cada um de nós. O texto nos ensina inicialmente a avaliar o coração, avaliar as nossas decisões, avaliar as nossas crenças. Algumas pessoas são aprisionadas por crenças. E crenças têm o poder e a habilidade de algumas vezes determinar as nossas escolhas últimas na vida. O que é importante para você? O que estão por trás dos seus sonhos? Que tipos de vozes nós temos ouvido a cada dia? As vozes da nossa cultura? Precisamos de sabedoria. Urgente. Vivemos em dias maus. Muito maus. Mas a palavra de Deus em Tiago capítulo 1 diz: peça a Deus, e a todos dará liberalmente. Peça, no entanto, com fé. Porque o homem com uma alma dividida não alcançará nada do Senhor. Salomão pediu sabedoria a Deus, como nós lemos no início. E Deus deu sabedoria a ele. E ele foi tido o homem mais sábio da antiguidade. Mas você que já leu a história do reinado de Salomão, você sabe que ele não guardou o seu coração no final da sua vida, no final do seu ministério. Ele não submeteu os seus desejos ao senhorio de Deus, da lei do Senhor, e se deixou levar. Isso nos ensina outra coisa no texto: a viver em dependência. Adquirir a sabedoria não significa permanecer com sabedoria para sempre. Mas precisamos depender diariamente de Deus, da palavra de Deus, para viver de forma sábia. Mas o livro de Provérbios finalmente, e a instrução 9ª do proverbialista no nosso texto, nos leva involuntariamente à pessoa de Cristo. E é interessante quando nós olhamos para o capítulo 8 do livro de Provérbios, a partir do versículo 22, quando esta sábia senhora é descrita. E nós lemos: o Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Ou seja, os candidatos à sabedoria são poucos. Se aqui ela se refere às obras do Senhor antes da fundação do mundo, nós cremos que o proverbialista está falando da segunda pessoa da Trindade, a pessoa de Cristo, a sabedoria encarnada de Deus. Só Ele pode limpar o nosso coração. Só Ele pode nos conduzir em caminhos de sabedoria. Vivendo em dependência, na dependência de Cristo, na busca de Cristo. Como Agur, que ouvia atentamente as palavras sábias de Deus em sua vida. Queridos, precisamos de sabedoria. Todos nós sabemos disso. Precisamos de sabedoria em todos os ambientes, em todas as situações, para lidar com situações difíceis na vida. Mas o texto nos alimenta e nos encoraja a buscar essa sabedoria e a ter a certeza de que em Cristo, por meio de Cristo, nós podemos ser sábios em um mundo caído e viver uma vida para a glória e louvor do seu nome. No entanto, guarde o seu coração.
Guarde o seu coração das tentações e provações que se erguem diante de você a cada dia. Que Deus nos abençoe. Que Deus aplique sobre o nosso coração, em nosso coração, o ensino da sua palavra. Muito obrigado por nos acompanhar até o final desse vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima!